Salve povo, aqui é o Zelota de volta com a terceira e última parte da história dos Khazares. E neste vídeo vamos ver quais foram as circunstâncias que levaram à queda do Império Khazar e também o destino dos Khazares, para onde eles foram segundo as fontes e diversos povos diferentes, e também quem são os Khazares hoje em dia, no caso os descendentes dos Khazares. Bom, tem umas polêmicas aí no meio, a gente vai dar uma discutida sobre isso. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não tapem no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente e África. Aliás, é só dar uma conferida na minha videoteca. Me sigam também lá no Instagram, Robuzelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher esses vídeos aqui. Também, claro, ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não notifica vocês toda vez, né? Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso aí a vídeos exclusivos, com conteúdos todos relacionados aos vídeos do canal, mas com algumas coisas a mais. Valor bem acessível, sai mais barato que uma cerveja, então vale a pena. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá para ver a questão do declínio. Bom, muito da questão do declínio dos Khazares foi por conta da ascensão dos Rus. Os Rus que eles são ali meio que descendentes dos nórdicos, dos escandinavos. Então eles começaram a vir dessas tribos nórdicas e eles foram viver em uma região chamada de Novogárdia Magna, que significa cidade nova ou cidade grande. E aí eles passaram a fazer campanhas, né? Eram aliados ali dos Khazares, fazendo campanhas no território dos Khazares ali pelo Mar Negro e Cáspio. E essa relação amigável foi até 1913, quando outros grupos escandinavos começaram a saquear o território dos Khazares. Então, para isso, os Khazares fizeram a construção, né, da fortaleza de Cerkel, que teve a ajuda dos bizantinos em 830. Isso foi para que essa fortaleza servisse para repelir ataques tanto dos Rus como de outros povos nômades, como os Pechenegs, que foram muito atuantes nessa época aí. Bom, aí o declínio começou por volta do século X, né, com os ataques dos Varegues e também dos Rus. E assim também como outras tribos turcas, várias tribos turcas estavam surgindo nessa época, passando mais para o lado da Europa Oriental. E teve um breve restabelecimento do Império Khazar durante os reinados do Arão e também de José, que conseguiram derrotar essas tribos turcas, assim também como os Rus. Mas tiveram outros fatores aí, como a rebelião dos Cabais ou Cavais, e também tivemos os Magiares. Bom, em algum momento no século IX, o imperador bizantino Constantino VII, ele registrou que existia um clã nos Khazares chamado de Kabar, né? Que esse clã ele se rebelou contra os Khazares. Então especulou-se que foi com relação a eles não terem aceitado o judaísmo como a religião do Império Khazar. Mas essa especulação é muita especulação, né? Já que dentro do território Khazari você tinha ali várias regiões, legiões na verdade, era um império plurirreligioso, tínhamos os árabes, tínhamos os cristãos, tínhamos os judeus, então essa teoria aí ela meio que cai por terra com relação a isso aí. E a questão pode ter sido mais realmente de fato pela questão do poder, né? De chegarem ao poder. E aí esses Cabares, né, eles vão se unir aos Magiares, que eram outro povo, que teriam, e depois, claro, viriam se tornar os húngaros. Inclusive, eles vão mudar o nome de Magiares para húngaros. Nessa época eu explico essa história, vocês podem saber com mais detalhes no vídeo sobre os Magiares. Vou deixar o card aqui em cima, depois vocês dão uma conferida lá. E aí nessa época os Magiares eles eram vassalos dos Khazares, eles viviam lá na bacia de Don,
que é próximo do rio Volga, e onde hoje fica a parte da Rússia e da Ucrânia ali, né? Região fronteira ali da Rússia com a Ucrânia. Bom, os cazares eles se uniram aos oguses, né? Que eram os antigos donos do território onde os cazares viveram, e eles também estavam sendo atacados pelos pechenegues, que essa tribo era realmente uma praga, atacava os bizantinos, atacaram vários outros povos e, enfim, depois os bizantinos liquidaram eles. Mas até aí eles deram muito trabalho. E aí eles se juntaram nessa rebelião dos cabais, e os cazares conseguiram abafar essa rebelião dos cabais e depois também repeliram os pechenegues. E aí o que aconteceu? Os pechenegues, quando foram repelidos pelos cazares, eles vão invadir o território onde os magiares viviam, e aí os magiares acabam se mudando de lá e vão viver onde eles montaram o seu reino, fundaram o seu reino, onde hoje é a Hungria. Então essa saída dos húngaros acabou deixando um vácuo no poder, e também o território que os cazares acabaram perdendo o domínio, o controle, no caso das estepes da costa norte lá do Mar Negro. Bom, e outro fator, vamos ter essa questão, mais uma vez voltando com os Rus de Kiev e também com Bizâncio. Bom, os cazares também tinham essa aliança com os bizantinos, né, como já foi mencionado anteriormente, e essa aliança ela acabou por volta do século X. Especula-se que tenha sido por conta dessa conversão dos cazares ao judaísmo, né? Os bizantinos preferiam que eles tivessem se tornado cristãos ortodoxos. Mas enfim, houve até uma última campanha que ambos os estados fizeram juntos na Crimeia em 940. E aí durante esse reinado do Constantino VII, conhecido também como Constantino Porfirogênito, né? Eu explico tudo sobre isso aí na saga bizantina, depois quiser conhecer a saga bizantina, dá uma conferida lá. Ele começou a pensar em como derrotar os cazares, de repente anexar esse território dos cazares ao Império Bizantino, né? O Império Bizantino teve os seus altos e baixos. Nessa época a gente vai ter ali uma tentativa de expandir, porque eles estavam realmente perdendo já alguns territórios, mas ainda estavam numa fase boa. E aí os bizantinos eles fizeram aliança com os pechenegues, né? Os pechenegues não tinham lado, né? Para quem pagasse eles iam. E aí também fizeram aliança com os Rus, que depois viriam se tornar depois inimigos dos bizantinos. Mas enfim, aí eles tiveram várias ofensivas contra os cazares, e os Rus foram nessas campanhas na época dos grãos príncipes, que foram o Oleg e também do Evestolau I. Inclusive o Evestolau vai conseguir várias vitórias contra os cazares com o apoio dos bizantinos. Ele tinha uma relação de amizade muito próxima com o imperador bizantino dessa época, que foi o João Tizimitsis, que foi um dos imperadores bizantinos que foi responsável aí por também esse período de tentativa de expansão de Bizâncio. Teve até um bom reinado, né, conhecido como João I. E só na década de 960, o Evestolau I, com o apoio dos pechenegues, finalmente conseguiu derrotar as forças cazares, com a queda das fortalezas de Cerkel e de Tarmatarsha, que caíram em 965. E na sequência, a conquista da capital cazar de Itil, que pode ter sido 967 ou 969, que a data mais provável que tenha acontecido, a mais trabalhada, é a data de 969. Bom, agora com relação ao destino dos cazares, a gente vai ter a visão de vários povos, já que eles, por incrível que pareça, mesmo tendo sido um império tão grande e poderoso, eles não faziam registros ali de suas histórias. Bom, após a destruição de Itil, uma boa parte dos cazares ficou vivendo na bacia do Volga, porque lá não foi conquistada pelo Evestolau I, que deu preferência a dar uma sequência às suas campanhas de expansão e resolveu atacar os búlgaros. E aí os cazares ainda controlaram uma parte do Cáucaso,
por mais 2 séculos. Então viveram por ali. Mais tarde, essa região da bacia do Volga vai ser conquistada por um outro povo que também veio das estepes, só que eles vieram mais distante ainda, que foram na fronteira da China. Esse povo eram os Quipechaques, e eles acabaram conquistando esse território, e aí não sabe mais o que aconteceu com os Khazares. E aí vemos as fontes, como por exemplo as fontes judaicas, que são das primeiras que a gente vai ver aqui. Bom, nas fontes judaicas nós temos várias histórias. Primeiro tem uma aqui, é de uma carta escrita em hebraico, que fala de Nosso Senhor Davi, príncipe de Casar. Bom, dizem que esse príncipe vivia na península de Tamã. Essa península de Tamã, ela divide o Mar Negro com o Mar de Azov. E aí essa carta dizia que esse príncipe Davi, ele recebia os russos de Kiev, ali por volta de 985, 986, que iam para lá para receber conselhos religiosos. Nessa época os russos de Kiev não tinham uma religião definida. E aí eles acabaram fazendo, inclusive, foi na mesma época do batizado do Vladimir I, né, o Grão-Duque de Kiev. Ocorreu nessa época aí. Então existe essa teoria. Só que por volta de 988, Tamã já fazia parte da Rússia de Kiev. Então esse poderia ter sido um principado já subjugado pelos russos de Kiev, que teriam tornado ali essa carta, a autenticidade dessa carta bastante discutida. Bom, aí tem um outro também que foi um judeu, que era um estudioso judeu de origem espanhola, que encontrou em Toledo, na cidade de Toledo, na Espanha, no século XII, estudantes rabínicos que se diziam Khazares. Isso 2 séculos depois da destruição de Tiro. Então, assim, eles mantinham a sua etnia de Khazares mesmo não tendo Estado. Então, eles ficam na mesma situação dos judeus originais, que viveram ali como uma nação sem Estado, até a criação do Estado de Israel. Também tem a outra história contada por Petaquias de Rastipona, que era também um viajante judeu, que visitou a antiga Casária no final do século XII, e lá ele viu ainda alguns Khazares, descendentes dos Khazares, e dizia que o povo lá vivia em um eterno estado de luto, né, com o fim do seu território sendo conquistado pelos russos de Kiev. Bom, e também temos as fontes islâmicas, que também são bem contestadas. Bom, a princípio temos o Ibn Hawqal, que era um geógrafo, e o Moqaddasi, que era um historiador, entre outras formações que ele tinha, e falaram que Itil, fizeram referência a Itil depois de 969. E essa referência que eles fazem é como se a cidade tivesse sido reconstruída, né? Itil foi completamente destruída naquele ataque dos russos de Kiev. Mas eles falam que ela foi reconstruída. Só que essa versão deles vai ser desmentida 2 séculos depois por Al-Biruni, que era um historiador também árabe, que afirmou que Itil estava assim em ruínas e que uma outra cidade foi construída próxima a Itil, só que a cidade não era ocupada nem por Khazares nem pelos Pechenegs. Bom, outro relato é de Ibn Ali al-Atir, que registrou que em 1200 uma campanha foi feita por Fardlu, conhecido como o Curdo. Então ele foi atacar os Khazares no ano de 1030, e nessa campanha ele acabou sendo derrotado pelos Khazares. Depois descobriram inclusive que ele tinha sido governador de Arran ou em outras partes também ali do Azerbaijão. E nessa campanha que ele acabou sendo derrotado pelos Khazares, ele tinha sido sofreu uma emboscada, né? Depois disso ele bateu em retirada, perdeu 10 mil homens nessa campanha. Só que os historiadores bem posteriores dessa época, dessa era medieval, eles acreditam que esse grupo de Khazares
podia se tratar não dos Khazares, né, da época do Império Khazar, mas de Khazares que haviam se reconvertido ao paganismo e que voltaram a viver uma vida de nômades, né, como os Khazares eram lá no início. E também tem a outra versão, né, que acredita-se que não eram Khazares, mas sim um outro povo, que eram os georgianos, ou podem ter sido os abecácios, que inclusive é um povo que ainda existe até os dias de hoje e vive em uma região autônoma da Geórgia, lá no Cáucaso. E também tem os relatos dos Rus de Kiev. Bom, tem aquela questão, mais uma vez, do grão-príncipe Vladimir e sua conversão ao judaísmo, né, que é uma coisa bastante contestada, que poderia ter vindo a se tornar a religião dos Rus de Kiev. Bom, acabou não sendo, eles se tornaram cristãos ortodoxos. Mas aí a questão toda é que o território dos Khazares, né, já havia sido conquistado pelos Rus de Kiev, então não havia sentido haver uma certa influência dos Khazares, né, já que eles não tinham mais poder para definir essa questão do grão-príncipe Vladimir ou ter uma certa influência nisso. Bom, uma outra passagem é com relação à guerra civil que aconteceu entre os filhos do Vladimir, que eram o Mstislav e o Yaroslav. E nessa guerra, pelo trono, pelo poder, eles contaram com um exército que foi formado por Khazares e por circassianos. E aí, por último, a história do príncipe Oleg, que havia sido sequestrado por um grupo de Khazares, já na época os bizantinos estavam ali com seus desentendimentos com os Rus de Kiev, e o príncipe Oleg ele tinha sido sequestrado por esse grupo de Khazares e levado para os bizantinos em 1078. Mas depois descobriu que não se tratava dos Khazares, mas sim daquele outro povo que ocupou o último reduto dos Khazares, e foram os Kipchaks. Bom, agora quais são as fontes bizantinas e outros povos da Europa Oriental? Bom, o cronista bizantino, que é o Jorge Cedreno, ele registrou que os bizantinos e os Rus eles tinham se unido em uma ofensiva contra os Khazares, porque os Khazares tinham se unido a um usurpador, né, que era o Giorgio Tzuli. Giorgio Tzuli, que foi um estratego, né? O estratego era um líder militar bizantino que resolveu tentar dar um golpe justamente no reinado do Basílio II. É o Basílio II que conhecido ali como o Caçador de Búlgaros. Na verdade é um outro nome mais pesado aí, mas eu não posso falar. E aí ele acabou se rebelando contra Bizâncio e tomou a cidade de Kerch em 1016. Então essa aí é uma outra referência que é feita. Já um outro relato que foi feito foi pelos georgianos e também pelos armênios. Mas era mais uma questão de referência, né? Porque eles chamavam os turcos, qualquer tribo turca, de Khazares. Então era a mesma forma que os bizantinos e também por vezes até os próprios árabes faziam referência aos povos das estepes iranianas, chamando de citas. Que era um povo que a essa altura da história já não existia mais. Os citas se desmembraram ali em vários povos, como a gente já viu aqui no canal. E isso é muito recorrente quando você pega a obra, por exemplo, de Jordanes, né, que ele escreveu aquele livro sobre os godos, que ele menciona que qualquer povo, né, todo povo, até de uma forma de certo ponto ali arrogante ou ignorante, né, parte dele de não ter estudado, ter definido esses povos, mas todos os povos ali daquelas estepes iranianas eram chamados de citas. Bom, e quais são os descendentes dos Khazares? Bom, aí tem a teoria de Arthur Koestler, que é o autor do livro A 13ª Tribo. Esse livro fala sobre a história dos Khazares e tem esse pós-Império Khazar. Então o pessoal que sempre pede referência biográfica, tá em um livro aí para vocês procurarem depois. Bom, não sei se vocês podem achar isso em português. Mas então, ele afirma que um grupo judeu chamado de Akenazes, que são os judeus da Europa Central e da Europa Oriental, eles são descendentes dos Khazares.
E essa teoria dele foi reforçada por vários historiadores, né, modernos, e inclusive também por um geneticista israelense radicado nos Estados Unidos chamado Eran El-Haik, que ele afirma que o genoma desses judeus é o mesmo dos Casares. Bom, claro que essa tese vai ser rebatida depois de que essa genética desse grupo de judeus não tinha relação nenhuma com os Casares, ou seria apenas uma pequena fração desse grupo teria uma ligação com os Casares. E aí tem aquela questão de ser uma tese antisionista e, enfim, vamos ter várias teorias aí da conspiração com relação a o que aconteceu com os Casares, mas tem outras versões também que eu vou contar lá no Curta com o Zelota, na nossa área de membros no acampamento Zelota. Mais uma vez, quiser fazer parte e dar uma força ao canal, é só se registrar lá, valor bem baratinho. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei voltando na próxima semana, mas sexta-feira tem enquete aí, tanto no Instagram como aqui também no canal na aba Comunidade. E eu vou trazer, depois de muita insistência, muitos pedidos já antigos e recorrentes, povos pré-colombianos, o pessoal está pedindo bastante, então vamos trazer aí e vamos ver se esses vídeos vão se sair bem. Então, a gente se vê aí na próxima semana. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.